Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos gravando ossos do neurocrânio, em especial o osso esfenoide. Ossos da cabeça, nós temos uma divisão que é os ossos do neurocrânio e o esqueleto da face. Esta aula é sobre o neurocrânio, em especial o osso esfenoide. Só relembrando, então, o neurocrânio, né, ou os ossos do crânio, alguns livros trabalham ossos do crânio, outros trabalham neurocrânio, fornece esse invólucro para o cérebro, as meninges encefálicas, parte proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. O crânio possui um teto semelhante a uma abóbada, que é a calvária, e um assoalho, que é a base do crânio, que é composta pelo esfenoide, parte do occipital e do temporal. Nesta imagem, então, nós temos o número de ossos do neurocrânio, são em número de 8. Nesta aula estaremos falando sobre o esfenoide. Nessa vista anterior, nós visualizamos. Lembrando, o esfenoide é um osso ímpar, né? Então ele dá uma falsa impressão de ser par. Por quê? Porque o esfenoide está aqui, é este ossinho amarelo. Nesta imagem do Netter, o Netter pintou o esfenoide de amarelo. E dá uma falsa impressão porque a gente visualiza o esfenoide de um lado e do outro, dando a impressão de ser um osso par. Não, mas o esfenoide é um osso ímpar. Como vocês estão vendo, ó, aqui ampliando esta imagem anterior, vocês estão vendo uma parte do esfenoide aqui, uma outra parte aqui e uma outra partezinha aqui. Quando nós focarmos exclusivamente no esfenoide, fica mais fácil esta visualização de por que ele é um osso ímpar. Na vista lateral, a gente tem esta porção da asa maior do esfenoide, que é o que fica lateral, né? Então, nesta vista lateral, nós conseguimos ver uma parte da asa maior do esfenoide. Num corte sagital, né? Numa vista mediana, numa vista medial, eu estou vendo uma parte do nosso esfenoide. Aqui eu vejo o seio do esfenoide, vejo aqui a fossa hipofisária, que depois nós vamos estar mostrando para vocês. Numa vista superior da abóboda craniana, eu não visualizo o esfenoide. Na parte inferior do crânio, na vista inferior, eu visualizo o nosso esfenoide. Ó. Aqui eu consigo já ter uma ideia mais precisa que ele é um osso ímpar. Aí também na base do crânio eu visualizo que ele é um osso ímpar. Claro que nesta imagem do Netter foi cortada, né? Mas eu consigo visualizar as estruturas que nós vamos a seguir visualizar, que são os forames que eu tenho na base do crânio, em especial no osso esfenoide. Então, sim, agora nós passamos a detalhar o osso esfenoide. O esfenoide é um osso ímpar, né, do neurocrânio. Ele tem uma divisão formada por 4 partes: corpo, asa menor, asa maior e os processos pterigoides. E o professor Didi lembra vocês, numa dica do Didi, que o esfenoide, ele lembra um morcego, né? Com asas maiores, um corpo, ele é muito próximo ao formato de um morcego. Então, nós vamos visualizar as partes do esfenoide, o corpo, que vocês estão vendo nesta imagem aqui, mostrando com essa flechinha, aqui está o corpo do nosso esfenoide. Depois, eu vou ter a asa menor do esfenoide, mostrando, é par, né, do direita e esquerda. A asa maior do esfenoide, que é toda esta região aqui. Por isso que nesta vista lateral eu visualizava uma parte da asa maior do esfenoide, e os processos pterigoides, que seriam os pés do morcego, né?
Então, aqui mostrando, nós vamos depois detalhar melhor esses processos pterigóides. Então, passamos a trabalhar os elementos anatômicos que nós temos em cada uma dessas partes do osso esfenoide. O primeiro elemento importante a nível de corpo do esfenoide na vista de base do crânio é a fossa hipofisal. Esta fossa hipofisal é onde eu vou ter localizado a nossa grande glândula mestre, né, que é a nossa hipófise. Ela está protegida nessa fossa hipofisial. Então, o esfenoide é o osso que protege a nossa região de fossa hipofisária, para onde vai estar alojada a nossa glândula hipófise. Um outro elemento que nós temos agora numa vista anterior do corpo do esfenoide é o seio. Lembrando que o esfenoide é um osso ímpar e pneumático, onde ele vai ter a presença de seios, ó. Aqui eu mostro de forma individual e aqui eu mostro numa vista do contexto todo dos ossos do neurocrânio e do viscerocrânio. Ó, aqui está o seio do esfenoide. Então, quem tem a sinusite que dói dentro do olho, geralmente as complicações são no seio do esfenoide, que aqui está mostrando e aqui está mostrando novamente o osso e o seio do esfenoide. Quem tiver a oportunidade de poder pegar o esfenoide na mão, numa aula prática, vai perceber que ele é bem leve, né? Um osso leve. Por quê? Pela presença destes seios. Depois nós vamos ter a asa maior do esfenoide, onde eu tenho a face lateral da asa maior do esfenoide, né? E aqui nós temos suturas que depois, numa outra aula, nós vamos estar detalhando. Mas o que é importante nessa face lateral da asa maior do esfenoide? A inserção. Aqui nós cortamos uma parte do zigomático e uma parte do osso temporal para mostrar todo o nosso osso esfenoide. E nessa face lateral da asa maior do esfenoide, eu vou ter a inserção de um dos músculos da mastigação, que é o pterigóide lateral. A cabeça superior do pterigóide, ó, vai nesta porção, nesta porção da asa maior do esfenoide. A porção inferior do pterigóide lateral vai a nível de processos pterigóides. Então, esta estrutura de face lateral, ela é o local de inserção do nosso músculo da mastigação, o músculo pterigóide lateral. Os processos pterigóides, eles vão ter duas lâminas. Eu vou ter a lâmina pterigóide medial de um lado e medial do outro, e aqui eu mostro que é a inserção do nosso músculo pterigóide medial, vai neste ponto da lâmina pterigóide medial. Aqui está o nosso pterigóide medial, ó, de um lado e do outro. Então, este local é o local de inserção, de fixação da nossa porção do nosso músculo pterigóide medial. Na lâmina pterigóide lateral, como vocês estão visualizando aqui, ó, vai, ó, a inserção do nosso pterigóide lateral, a porção inferior. A porção inferior do pterigóide lateral vai na lâmina pterigóide lateral dos processos pterigóides. Depois a gente passa a estudar os forames do esfenoide. O esfenoide é um osso que vai ter forames, e forames importantes para quem está estudando a neuroanatomia. Na porção entre a asa menor do esfenoide e a asa maior do esfenoide, eu vou ter a fissura orbitária superior ou fenda esfenoidal. Neste local aqui, vai passar o nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano, o nervo troclear, que é o quarto par craniano,
o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, lembrando que o trigêmeo é o quinto par craniano, e o sexto par craniano, que é o nervo abducente. Esses nervos passam pela fissura orbitária superior, que é esse grande forame que fica entre a asa menor e a asa maior do esfenoide. Depois, numa vista superior da base do crânio, eu estou visualizando o canal óptico, que também é um forame par, que vai servir de passagem para o nervo óptico. O nervo óptico é o segundo par craniano. Junto com o nervo óptico, a artéria oftálmica também está transitando, também está passando por esse canal óptico, que está aqui na asa menor do esfenoide. Aqui nós visualizamos novamente a fissura orbitária superior, que nós tínhamos visto antes, que é a passagem do terceiro par, do quarto par, do ramo oftálmico do quinto par, que é um dos nervos do quinto par craniano, do trigêmeo, né? E o nervo abducente, estão passando pela fissura orbitária superior. Depois, na asa maior, eu vou ter o forame redondo, que passa a passagem do nervo maxilar, que é o outro ramo do quinto par craniano do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem 3 pares, né? Um deles está passando pela fissura orbitária superior, o outro está passando pelo forame redondo. Depois eu vou ter o forame oval, que é a passagem do nervo mandibular, que é o último ramo do quinto par craniano, do nervo trigêmeo, e junto com o nervo mandibular, neste forame oval, também vai estar passando a artéria meninge acessória, que é uma artéria que vai vascularizar as nossas meninges. E o último forame do nosso esfenoide é o forame espinhoso, que está posterior ao nosso forame oval e tem como importância a passagem de vasos meníngeos médios e um ramo do nervo mandibular. Então, na base do crânio, nós conseguimos visualizar estes forames que são super importantes para a passagem de nervos cranianos. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado vocês a entender melhor o osso esfenoide. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.